Primeiro, a obrigação e depois a diversão. Você consegue colocar em prática essa sentença? O que a ansiedade e o TDAH têm a ver com procrastinação? Existem dicas para não deixar para amanhã o que você precisa fazer hoje? Olá, guerreiros! Sejam muito bem-vindos para mais uma sessão de terapia no campo. Hoje, vamos alimentar a alma e o espírito falando sobre procrastinação. Você tem dificuldade em colocar em prática aquela sentença antiga que falava que é necessário fazer primeiro a obrigação e depois a diversão? Eu não sei você, mas a grande maioria das pessoas está tendo muita dificuldade em executar as atividades que se propõem no dia. E geralmente essa dificuldade vem da maior fonte de distração que nós temos na atualidade, que são as mídias sociais. Sim, as mídias sociais são uma alta consumidora de tempo. Isso leva as pessoas a procrastinarem. Veja bem, procrastinar é algo natural e muitas vezes até esperado para todas as pessoas. Eu vou te trazer um exemplo. Imagina um jovem que tem uma prova amanhã. Só que hoje ele recebeu a incumbência de fazer um trabalho que só precisa ser apresentado na semana que vem. Então, naturalmente, nosso cérebro vai escalonar qual que é a maior prioridade e se focar naquilo. Isso é natural, é necessário e importante. O problema é quando a pessoa se perde procrastinando coisas importantes como estudo, trabalho, porque elas ficam muito tempo nas mídias sociais. E atualmente isso é uma demanda muito grande, porque o cérebro é capturado, ou melhor, sequestrado por imagens. Então, quando a pessoa fica nas mídias, devido àquelas imagens coloridas interessantes, enfim, você imagina que isso, na verdade, faz com que o cérebro se perca no tempo. Então, o plano é ficar 15 minutos. A realidade é que a gente pisca e às vezes já está 2 horas com o celular na mão. Agora eu vou explicar para vocês 3 tipos de procrastinação. Vamos do mais leve ao mais complicado. A procrastinação automática é aquela que todos nós fazemos e devemos fazer, porque é aquele escalonar de prioridades. Então, vamos ter uma apresentação. Hoje à tarde, preciso apresentar algo para o meu chefe. E na semana que vem, eu preciso fechar um contrato com um determinado cliente. Qual que é a prioridade maior agora que eu preciso me focar? Então, essa é a procrastinação automática. Primeiro, as maiores prioridades e depois, com calma, vai se ajeitando o resto. Segundo tipo de procrastinação é um grauzinho mais complicado, vamos dizer assim. É a chamada procrastinação devido a defesas emocionais. Quando a pessoa entende que há algo muito importante para ela, só que ela tem defesas emocionais, tá? Por exemplo, medo. Então ela começa a procrastinar algumas situações. Vou trazer como exemplo uma esposa que precisa conversar sobre determinado assunto com o marido. Só que ela sabe que aquele assunto vai gerar um estresse, vai gerar um desgaste, vai gerar briga. Então ela começa a procrastinar. Às vezes tem tempo aí de 1 mês para resolver uma situação, mas ela vai deixando para depois, e no final das contas explode a situação e aí tem que ser algo feito com urgência. Cuidado, essa procrastinação como uma defesa emocional é uma armadilha, porque o desgaste para a pessoa que sabe que precisa lidar com aquele assunto é algo que vai se estendendo ao longo do tempo. Enquanto você não resolve isso, você não tem paz na sua mente.
terceiro e último tipo de procrastinação, e é o grau mais elevado, é a procrastinação devido às mídias sociais. Nessa, a pessoa se vê perdida no tempo, porque o cérebro fica capturado pelas imagens, e aí o que é fundamental que ela faça hoje, ela vai deixando para o amanhã que nunca chega. É o plano, ficar alguns minutos, e a realidade é que muitas vezes ela perde horas do dia só no dedinho lá nas mídias sociais. Então isso é algo muito complicado, porque inclusive chega a afetar a saúde mental das pessoas. Então, guerreiros, vamos falar um pouquinho sobre como que a procrastinação afeta a nossa mente. Você sabia que pessoas que sofrem de ansiedade e TDAH ficam extremamente estressadas porque elas acabam procrastinando devido a ficar muito tempo nas mídias sociais, e isso causa um impacto muito negativo para o cérebro, porque a vida naturalmente não para. Então as cobranças, questões com o chefe, com a família, tudo que você tem que fazer no seu dia a dia, muitas vezes, para aquelas pessoas que sofrem de ansiedade e TDAH, todas essas cobranças passam a ser um peso muito grande. Então a pessoa chega a adoecer, ficando exausta emocionalmente, porque não consegue sair daquele ciclo vicioso. Fica o tempo todo, até com uma fuga mental, não, vou dar uma relaxada, vou me distrair um pouquinho, nas mídias sociais, e nessa situação se vê refém, porque não consegue dar passos para sair disso e para resolver situações. Então cuidado, talvez você esteja entrando num quadro de nervoso excessivo, irritabilidade, estresse mesmo, estresse mental, devido à procrastinação, porque você acaba se distraindo tempo demais nas mídias sociais. Frente a todas essas informações, agora chegou a hora mais importante do vídeo, que são as dicas de como evitar a procrastinação. Seja qual motivo for, uma procrastinação automática que às vezes está te prejudicando porque está sobrando tempo e você não está otimizando o seu tempo, ou uma procrastinação devido a defesas emocionais, quando você tem algumas questões emocionais que te impedem de dar passos e evoluir na vida, ou talvez a procrastinação devido ao excesso de mídias sociais. De qualquer forma, eu vou trazer agora algumas sugestões para você driblar a procrastinação na sua vida. A primeira é: liste as prioridades. Faça, ainda que seja escrito, um roteiro do que é prioridade no teu dia. Eu vou trazer um exemplo próprio, tá? Só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu sei que eu funciono melhor no período da manhã e da tarde. Eu sou uma pessoa diurna e não noturna. Então, de manhã, eu acordo. O que eu preciso fazer que é a prioridade? No meu caso, é a questão de vamos dizer assim, alimentar o meu espírito. Então, eu faço minhas orações, minha devocional. Eu preciso de pelo menos meia hora do meu dia para me sintonizar, para conseguir resistir a todas as situações que fogem do meu controle, que me deixam frustrada, que me deixam decepcionadas, com o mundo, com o ser humano, enfim. Preciso dessa ligação para manter a minha mente saudável. Depois de fazer minha devocional, eu sei que é prioridade para mim cuidar do meu físico. Então eu preciso fazer algum exercício físico. No meu caso, academia, mas pode ser o que for, caminhar, por exemplo, ao ar livre. Nossa, é uma terapia maravilhosa. Seja qual for, o exercício físico é fundamental para mim, para manter essa questão da saúde. Enfim, é importante exercitar o físico, cuidar do meu físico. E aí, na sequência, eu preciso atender, A vida não pode parar porque eu quero ver alguma coisa nas mídias sociais, não. Então, criar essa listagem do que é prioridade. E depois, se sobrar tempo, beleza, você pode ficar tempinho nas mídias. Isso não é problema, desde que isso não seja o centro do teu dia a dia, Algo que você não consegue realmente estar saindo.
né? Tome muito cuidado, porque muitas vezes as mídias passam a ser de uma importância tão grande na vida da pessoa que ela entra até em privação quando se vê longe do celular. Tome cuidado. A segunda dica para você driblar a procrastinação é: encontre um bom motivo para você fazer aquela atividade. Então, né, vamos dizer, o meu bom motivo para acordar cedo é porque eu sei que eu funciono melhor no período diurno do que o noturno. Um bom motivo para mim fazer minha devocional é a minha necessidade de alimentar o meu espírito, né? Sem essa base, eu não funciono bem. Então, entenda qual que é a motivação que faz com que você tenha prazer em fazer aquela atividade. Né? Descubra qual que é o sentido disso. Eu preciso trabalhar. Tudo bem, talvez a sua motivação seja pagar uma viagem, né? Dar um bom plano de saúde para sua família. Né? Você que vai encontrar a sua motivação para executar aquela atividade. Isso vai ser muito importante, que você vai conseguir muitas vezes se planejar melhor, né, e evitar a procrastinação. E terceira e última dica é: crie estratégia. Então você tem um plano, né? Eu preciso começar uma reeducação alimentar. Crie estratégia. Né? Hoje é quinta-feira, não deixa para amanhã. Né? Não adie algo importante. Então começa hoje. Né? No período da tarde. No período da tarde. Comece agora. Né? Então eu quero um estilo de vida mais saudável. Vá hoje, coloque um tênis, vá caminhar. Né? Eu preciso, não sei. Pense o que é necessário, o que é fundamental que você coloque hoje na sua vida e não deixe para amanhã. Não procrastine algo que você pode fazer hoje e vai significar saúde mental e qualidade de vida para você. Desse modo, guerreiros, nós ficamos por aqui. Espero ter contribuído com todos vocês, que tenhamos dias de vitória e mais execução. Procrastinação nunca mais. Nos vemos em breve para mais uma sessão de terapia no campo. Beijos e até lá!